Sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta terceira videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre números decimais, frações e notação científica. Primeiramente, um número decimal é aquele que, após a vírgula, apresenta dígitos não nulos, como, por exemplo, 2372,49761. Então, neste caso, o 2 corresponde ao número de unidades, 7 dezenas, 3 centenas, 2 milhar. E à direita da vírgula, o 4, quantidade de décimos, 9 centésimos, 7 milésimos, 6 décimos de milésimos, 1 centésimo de milésimo, e assim sucessivamente. Então, qualquer número inteiro não pode ser classificado como um número decimal, pois não apresenta dígitos decimais não nulos. Já uma fração é um número da forma A sobre B, ou A dividido por B, sendo A e B valores inteiros. Lembremos que o valor B deve ser não nulo para que não ocorra uma divisão por zero. O valor A é chamado de numerador e o valor B denominador, assim como em outra notação o A é o dividendo e o B é o divisor. Temos algumas classificações para frações. Primeiro caso, quando A é menor que B, a fração A sobre B é chamada de própria. Como exemplo, temos o meio, 3 nonos, menos 7 oitavos e 100 1027 avos. E um outro caso é quando o A, ou numerador, é maior ou igual ao denominador. Então, neste caso, a fração A sobre B é denominada imprópria. Como exemplo, temos o 9 meios, o 15 dozeavos, o menos 18 terços. Uma informação importante na hora de lermos o nome de uma fração: quando o denominador for 2, lemos o numerador e falamos meio. Falar meio quer dizer que é dividido por 2. Quando esse denominador for 3, lemos o numerador e falamos terço, ou seja, dividido por 3. Por 4 é quarto, por 5 quinto, 6 sextos, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono. Além disso, quando esse denominador for múltiplo de 10, falaremos, quando for exatamente 10, é décimo, quando for 100, centésimo, 1000, milésimo e assim sucessivamente. Para outros valores inteiros, falaremos o termo avos. Então, como, por exemplo, 100, 1027 avos. 15, 12 avos. Um caso específico de fração imprópria se trata da fração aparente, que é uma fração da forma A sobre B, quando A é igual a N vezes B, ou quando A é múltiplo de B. Como exemplo, temos 15 quintos, 8 meios, 20 décimos. Então, o numerador é um múltiplo do denominador.
este 15 é 3 vezes esse 5, este 8 é 4 vezes o 2, esse 20 é 2 vezes o 10. E a fração aparente, na realidade, ela é um número inteiro. Então, o 15 sobre 5 é igual a 3. O 8 meios é igual a 4. E o 20 décimos é igual a 2. Existem frações que são equivalentes, ou seja, são iguais, como por exemplo, 1/3, 2/6, menos 4 sobre menos 12, que apresentam um mesmo valor. Para relacionar uma dessas frações a outra fração, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número não nulo. Por exemplo, aqui, efetuamos 2 vezes 1, obtendo 2, e 2 vezes 3, obtendo 6. Este valor a ser multiplicado deve ser o mesmo. Considerando este procedimento, podemos realizar a simplificação de uma fração. Então, como exemplo, tomemos a fração 6/18. Um primeiro procedimento, que não exige muito conhecimento matemático, é buscar possíveis divisores do numerador e do denominador. Então, podemos identificar aqui que o 2 divide o 6 e divide o 18. Então, efetuando a divisão por 2, temos 3 nonos. Observando novamente se há um mesmo divisor para 3 e 9, podemos identificar o 3. Então, dividindo por 3, obtemos 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Portanto, chegamos que 6/18 é equivalente ou igual a 1/3. E esta versão 1/3 é a mais simples possível. Uma forma mais elaborada de realizar essa simplificação é considerando o máximo divisor comum. Então aqui, 6/18, o máximo valor que divide 6 e divide 18 é o próprio 6. Dividindo 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. 1/3 aqui é chamado de fração irredutível. Isto ocorre quando numerador e denominador são valores primos entre si. Em outras palavras, quando não apresentam nenhum divisor em comum além do 1. Então, simplificar uma fração é transformá-la numa fração irredutível. Falaremos agora sobre soma, produto, subtração e divisão de frações. Então, no primeiro caso, o produto de frações. Então, se tivermos uma fração da forma A sobre B, multiplicada por outra fração da forma C sobre D, basta fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como exemplo, 3/7 vezes 9/2. Fica 3 vezes 9 dividido por 7 vezes 2. Isso equivale a 27 sobre 14. Como 27 e 14 são primos entre si, em outras palavras, não apresentam divisores em comum, então podemos dizer que essa é uma fração irredutível e podemos parar por aí no nosso cálculo. E a divisão de frações.
Então, dividindo a fração A sobre B pela fração C sobre D, basta pegarmos esta fração, A sobre B, e multiplicarmos pelo inverso da fração C sobre D. O inverso se torna D sobre C. Então, invertemos aí a ordem. Como já sabemos realizar o produto de frações, é numerador vezes numerador, A vezes D, dividido por B vezes C. Como exemplo, dividimos a fração meio por 3 quartos é equivalente a multiplicar meio pelo inverso de 3 quartos. O inverso de 3 quartos é 4 terços. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. A fração 4 sextos não está na forma irredutível ainda. Então ela é redutível. Podemos reduzi-la tomando o máximo divisor comum de 4 e 6. O máximo valor que divide 4 e 6 é o 2. Obtendo, então, 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 2 terços, que é uma fração irredutível. Finalizemos aqui, então. Já a soma e subtração, por incrível que pareça, é um pouco mais elaborado. Comparado com o exemplo, somaremos 3 quartos com 2 oitavos. O procedimento a ser realizado é criar uma única fração por meio da soma dessas duas. Para tal, calcularemos o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. O menor valor múltiplo de 4 e também de 8 é o 8. Faremos agora a divisão deste 8 pelo 4 e posteriormente a multiplicação pelo 3. Então, 8 dividido por 4, 2 vezes 3, 6. O mesmo faremos com a outra fração. Divisão de 8 por 8, depois a multiplicação do resultado. 8 dividido por 8, 1 vezes 2, 2. Observaremos aqui se está somando ou subtraindo. No caso, está somando, então colocaremos mais. E o resultado, 2. 6 mais 2, 8 oitavos. 8 oitavos é igual a 1. Caso apresente dificuldade em calcular um mínimo múltiplo comum, você pode simplesmente multiplicar os denominadores. Então, 3 quartos mais 2 oitavos igual. A fim de evitar o cálculo do mínimo múltiplo comum de 4 e 8, faremos simplesmente 4 vezes 8, 32. Assim, prosseguimos da mesma forma que realizamos anteriormente. 32 dividido por 4 vezes 3, que é 32 dividido por 4, 8 vezes 3, 24. Copiamos aqui a operação, que é a soma. 32 dividido por 8 dá 4. Vezes 2, que dá 8. 24 mais 8, 32 dividido por 32, que é igual a 1. Exatamente o mesmo resultado que obtemos anteriormente. Essas operações de produto, divisão, soma e subtração podem ser realizadas por mais de duas frações, como por exemplo, podemos fazer meio vezes 4 terços vezes 9 quartos. Então,
Neste caso, basta multiplicarmos 1 por 4, que dá 4, por 9, que dá 36. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. 36 e 24 não são primos entre si, de tal forma que existe divisores comuns entre ambos. O máximo valor que divide 36 e 24 é o 12. Então, dividindo numerador e denominador por 12, temos 3 meios. Obtendo então aqui o valor irredutível. Assim como na soma e subtração, como o meio menos 4 terços mais 9 quartos. Para tal, identificaremos o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 ou simplesmente multiplicaremos os 3. O mínimo valor que é múltiplo desses 3 é o 12. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. Vezes 4, 16. Como temos o sinal de menos, 12 dividido por 4, 3. Vezes 9, 27. Copiemos a soma. 6 menos 16, menos 10. Mais 27, 17 dozeavos. Como 17 e 12 são primos entre si, então temos a fração irredutível. Realizaremos agora a transformação de números no formato de fração para o formato decimal. Como, por exemplo, 1 quarto. Basta efetuarmos a divisão de 1 por 4. Nesta divisão, necessitamos incluir o 0 para completar e formar o 10, pois o 1 é menor que 4. Isso exige a inserção do 0, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Inserindo o 0, 5 vezes 4, 20. Portanto, obtemos a forma decimal de 1 quarto, que é 0,25. Então, a transformação de fração para decimal é simplesmente o cálculo da divisão da forma convencional. Já para transformar um número decimal em fração, como por exemplo 0,4927, necessitamos inicialmente copiar os números decimais no numerador da fração. Então, copiamos o 4927. Posteriormente, colocaremos o 1 no denominador e completaremos com zeros, contando a quantidade de casas decimais deste número. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, colocaremos 4 zeros. Porém, nos casos em que a parte inteira é diferente de zero, devemos acrescentar uma pequena observação, como 2,4927 é igual a parte inteira, que é o 2, mais... Agora sim, utilizamos essa regra. Copiaremos a parte decimal, 4927, dividido por 1 e completaremos com 4 zeros. Para efetuar essa soma de 2 com 4.900
e 27 por 10.000, basta utilizar aquela regra da soma de frações. O 2 é equivalente a 2 dividido por 1, mais 4.927 dividido por 10.000. O mínimo múltiplo comum de 1 e 10.000 é 10.000. 10.000 dividido por 1, 10.000 vezes 2, 20.000. Mais 10.000 dividido por 10.000, 1. Uma vez 4.927, 4.927. Isso é igual a 24.927 sobre 10.000. E quando tivermos uma dízima periódica, como 3,3333, que é equivalente a 3,3 barra, como transformamos numa fração? Neste caso, copiaremos o 3, que é o dígito que está se repetindo, colocaremos no numerador. E quantos dígitos se repetem? Um único, o próprio 3. Então, a quantidade de dígitos que se repetem é a quantidade de dígitos 9 que colocaremos no denominador. No caso aqui, apenas 1. 3 nonos podemos simplificar por, dividindo por 3, né? Por 1/3. Porém, ainda temos a parte inteira. Basta simplesmente adicionar. Efetuando a soma de 1/3 com 3, o 3 é equivalente a 3 dividido por 1. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. Copia a soma. 3 dividido por 1, 3. Vezes 3, 9. Então temos 10/3. Um outro exemplo, 7,431, 431, 431, uma outra dízima periódica. Então, podemos denotar como 7,431 barra. Neste caso, copiaremos aqueles dígitos que se repetem periodicamente, então o 431. E essa mesma quantidade de dígitos colocaremos também de dígitos 9 no denominador. Então 1, 2, 3 dígitos. E esse 7, que é a parte inteira, somaremos aqui. Isso aí é igual. O 7 é equivalente a 7 sobre 1. O mínimo múltiplo comum de 999 e 1 é o próprio 999. 999 dividido por 999 dá 1. Vezes 431, 431. Mais 999 dividido por 1, 999 vezes 7, 6.993. Somando 6.993 com 431, 7.424. Algo importante a ser observado é que dízimas não periódicas não apresentam representação fracionária, como raiz de 2, π,
o número e, dentre outros. Então, só podemos representar dízimas que sejam periódicas. Algo importante a ser observado é em relação à comparação de frações. Por exemplo, queremos verificar se 2/7 é menor que 3/8. Uma possibilidade para a verificação desta comparação é realizando a transformação do 2/7 e do 3/8 como notação decimal. Porém, podemos efetuar um outro procedimento. Podemos multiplicar em ambos os lados por 7 e também por 8, assim como resolvemos uma inequação. Então, primeiramente, vamos multiplicar 7 em ambos os lados. Então, essa desigualdade é verdadeira? C e somente C. Multiplico o 2 por 7, divido por 7, continua sendo o 2. 3 vezes 7, 21/8. E também multiplicando ambos os lados por 8. Então, aqui 2 vezes 8 e 21 vezes 8. Isto é verdade? C e somente C. 2 vezes 8, 16. 21 vezes 8 dividido por 8 continua 21. Esta afirmação é verdadeira? 16 realmente é menor que 21? Sim. Portanto, como utilizamos C e somente C, a volta também é verdadeira. Este sentido aqui. Para todos os C e somente C. Então, podemos concluir que sim, 2/7 é menor que 3/8. Caso chegássemos em um absurdo aqui ao final, então a afirmação inicial seria falsa. Por fim, falaremos sobre notação científica. Notação científica, muito comum em disciplinas como física, exige uma regra específica para a apresentação de um número. Então, a regra diz que um número está em notação científica quando a sua parte inteira, ou seja, o que aparece à esquerda da vírgula, deve ser um único dígito. Então, um dígito. Mais do que isso, esse dígito não pode ser o zero. Então, podemos ter ali quais possibilidades? O dígito 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, 6 menos 6, 7 menos 7, 8 menos 8, 9 menos 9. São essas as possibilidades. Devemos ter as casas decimais e finalizar com um produto na base 10. Então, vezes 10 elevado neste 10, que deve ser um número inteiro. Como exemplo, o número 24,725 vezes 10 elevado a 3 não está em notação científica, pois à esquerda da vírgula não temos um único dígito, temos 2 dígitos. Mas podemos transformar este número em notação científica, mantendo a sua igualdade. Como podemos efetuar essa transformação para a notação científica? Mudando a vírgula de lugar. Então,
A vírgula tem que aparecer logo à direita do 2, para que fiquemos apenas com um dígito não nulo à esquerda da vírgula. Então, à direita ficaremos com 4, 7, 2, 5. Quando trocamos a vírgula de lugar andando para a esquerda, devemos somar a quantidade de casas andadas no expoente do 10. Então, como andamos uma casa decimal para a esquerda, somamos uma unidade no 3, obtendo 4. Então, aquele número inicialmente dado, 24,725 vezes 10 ao cubo, não é um número em notação científica. Porém, conseguimos reescrevê-lo da forma 2,4725 vezes 10 elevado a 4, que está em notação científica. Mais um exemplo. O número 4.247 vezes 10 elevado a menos 5 não está em notação científica. Para tal, e mantendo a igualdade, basta modificarmos a vírgula de lugar. Então, como é um número inteiro, o 4.247, a vírgula está logo à unidade. Precisamos modificar esta vírgula 1, 2, 3 casas à esquerda, ficando 4,247. Como andamos, entre aspas, com essa vírgula para a esquerda, somaremos 3 unidades ao menos 5. Então, menos 5 mais 3, menos 2. Mais um exemplo, 0,0042 não está em notação científica. Para transformá-lo em notação científica e manter a igualdade, basta andar com esta vírgula 1, 2, 3 casas decimais para a direita, ficando 4,2. Como não tínhamos vezes 10 elevado a algum inteiro na expressão original, aqui podemos inserir este 10. Dado que andamos 1, 2, 3 casas para a direita, então subtraímos 3, ou colocamos simplesmente o menos 3 aqui, como expoente do 10. Então, basicamente, essa é a transformação de um número em notação científica. Para operar números em notação científica, como, por exemplo, 8,2 vezes 10 a menos 1, multiplicado a 3,1 vezes 10 ao cubo, podemos simplesmente, para multiplicarmos esses dois números em notação científica, multiplicar esta expressão por esta e fazer separadamente o produto das expressões em base 10. Então, 8,2 vezes 3,1, 25,42 vezes, efetuando o produto de 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a 3, conservamos a base, que é 10, e somamos os expoentes. 3 menos 1, 2. Porém, este número não está em notação científica. Necessitamos trocar esta vírgula de lugar, caminhando uma casa decimal
para a esquerda, ficando 2,542 vezes. Como andamos com a vírgula para a esquerda, devemos somar ao expoente do 10 a mesma quantidade de casas decimais que andamos com a vírgula. Então, como andamos uma casa para a esquerda, somamos 1 ao 2, ficando 3. Se andássemos com essa vírgula para a direita, subtrairíamos a quantidade de casas decimais que havíamos andado com a vírgula. Já para efetuarmos a soma ou subtração, devemos efetuar um outro procedimento, como por exemplo, somando 2,4 vezes 10 a menos 3, ao número também em notação científica 3,7 vezes 10 a menos 2. O primeiro passo é colocarmos as duas expressões na base 10 no mesmo expoente. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, para fixarmos o expoente, o menos 3. Então, vai continuar aqui ficando 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, transformaremos este menos 2 no expoente exatamente igual àquele da expressão a ser somada. Para isso, como subtraímos uma unidade neste expoente do 10, necessitamos andar com a vírgula uma casa decimal à direita, ficando 37, e a vírgula fica aqui à direita do 7, temos aí infinitos zeros após essa vírgula. Podemos até retirar a vírgula. Posteriormente, como temos em comum aqui o 10 elevado a menos 3, podemos colocar este valor em evidência, ficando, portanto, 2,4 mais 37 vezes o 10 elevado a menos 3. Somando 2,4 ao 37, dá 39,4 vezes 10 a menos 3. Este resultado não está em notação científica, pois a vírgula deve estar exatamente aqui à direita do 3, ficando 3,94. Como mudamos a vírgula caminhando com ela uma casa decimal à esquerda, devemos modificar, para manter a igualdade, o expoente do 10, somando uma unidade a este valor, ficando menos 3 mais 1, menos 2. Portanto, o resultado da soma destes dois números em notação científica é 3,94 vezes 10 elevado a menos 2, que também está em notação científica. Só para não nos esquecermos, quando andamos uma quantidade de casas decimais com a vírgula para a esquerda, somamos esta quantidade andada ao expoente do 10. E quando andamos uma quantidade de casas decimais para a direita, com a vírgula, subtraímos esta quantidade de casas andadas no expoente do 10. Espero que o vídeo seja útil a todos e um grande abraço.